Olá, seja muito bem-vindo ao HealthCast BR, o seu podcast da saúde. E hoje a gente vai falar sobre saúde vascular. Quem conversa com a gente é ela, Veridiana Brito, ela que é médica vascular. Tudo bem, Veridiana? Seja muito bem-vinda. Como vai? Obrigada pelo convite, Roberta. E hoje a bancada está cheia de gente aqui para nos ajudar. Aqui ela comigo, Tatiana Lima, ela que é enfermeira, gerente de qualidade do CS Group. Tudo bem, Tati? Seja muito bem-vinda. Obrigada, tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas. Obrigada. E para nos ajudar nessa conversa, a gente conta com ela também, Erivan Figueiredo, ela que é psicóloga. Tudo bem, Erivan? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. Vamos lá começar a conversar sobre essa saúde de pernas, de coração, de tudo que envolve esse sistema circulatório. Veridiana, o que hoje mais afeta a saúde das pessoas? Do ponto de vista vascular, Sim. eu acho que a grande preocupação hoje são as famosas varizes e vasinhos, né? É o que as mulheres mais reclamam e que mais chama atenção nelas no dia a dia. Acho que essa é a porta de entrada do consultório, né? Não, e chega com lá e certeza. descobre outras Exato. coisas. Exatamente, é perfeita essa sua colocação. Chega por uma coisa, quando você examina com uma cautela um pouco maior, você acaba descobrindo outras doenças associadas também. E aí eu acho que é importante, eu não sei o que vocês, se vocês vivem com isso, mas quando a gente fala de varizes e vasinhos, eu acho que ela vai até mais pelo o nível de estética, né? De vaidade, sim. quando você entende, e a doutora trouxe muito bem, que é uma doença. Exato. Então, eu acho que essa diferenciação, né, doutora, a gente precisa trazer para as pessoas, porque a gente fala de saúde, não só de estética. Né, mas assim, não quero que a minha perna fique verde, incrível Hulk. Mas o que isso realmente quer dizer dentro do aspecto de saúde e o que isso pode interferir, né? O que isso pode me ocasionar, além de ter só a perna verde? Então, você colocou uma coisa fundamental, né? Eu acho que 99% das pessoas que me procuram vêm com essa queixa. Ai, eu vim porque a minha perna está feia. Mas não é esse o maior problema. A preocupação estética existe sim no momento do tratamento, mas a gente tem que entender que ali é uma manifestação de uma doença. Por menos vasinhos que você tenha, já é uma doença que tem nome, se chama insuficiência venosa. Eu gosto de falar de uma maneira bem simples. Imagina que você tem essa doença e a parede das suas veias são mais frágeis. Então elas tendem, com o passar do tempo, a se dilatar para aguentar essa pressão desse sangue. Junto a elas, a gente tem os vasinhos. É como se fosse um tronco de uma árvore e os galhos. Então, a gente tem todo esse sistema que tem que ser tratado. Quando a gente trata, eu falo assim, a parte vascular é um encanamento do corpo. A gente trata, a gente vai fechando todas as áreas que tem algum vazamento. E com isso, a gente coloca o encanamento todo para funcionar de novo. Mas o que é importante entender? A gente está falando de uma doença que é crônica. Então, novos vasinhos vão surgir ao longo da vida. Daí a necessidade de fazer uma manutenção, pelo menos anual, depois de um bom tratamento nas pernas. Doutor, e as pessoas, todas as pessoas desenvolvem, né? Se a gente for olhar assim, o fator de predisposição dessas pessoas é muito grande, né? Porque muita gente fica muito em pé, as pessoas acabam tendo hábitos que não favorecem, né? E também tem a idade, né? Que também acho que os vasos vão ficando mais cansados, né? Então, a gente vê que todas as pessoas, em algum momento da vida, vão ter, né, esse tipo de doença. Algumas mais agravadas e outras com uma menor gravidade. Todas as pessoas devem procurar um vascular para fazer um tratamento preventivo ou corretivo? Isso é uma indicação para todas as pessoas? Olha, a sua colocação é interessante, mas nem todo mundo tem. Pode acreditar, tá? É que a gente vê que muitas mulheres... Quando a gente tem, a gente passa a olhar a perna de todo mundo, né? E acaba e é normal a gente isso. vê todo mundo eu com falo, vasinho. gente, é um problema. Escada rolante de shopping. Eu tô subindo Fica a escada analisando rolante. ali, ó. Aí meu olho vai batendo, eu falo, para, você não tá trabalhando. Mas você fica olhando aquelas pernas, não tem jeito. Mas realmente as pessoas têm essa percepção. Mas a resposta que eu te dou é não. Nem todo mundo tem esse problema vascular, tá? Então, assim, que precisa cuidar, precisa. Quanto mais precoce, concordo com você plenamente, que fica mais fácil e minimiza complicações, tá? A atividade física, musculação, força,
às vezes aparece, a gente está falando aqui, eu tenho que marcar uma consulta, porque... Você me falou que você não tinha nada. Viu? Tá descobrindo. Eu tenho, numa perna, meu marido fala, tuas pernas não tinha nada, isso aí é muito peso na musculação. Isso pode acontecer, atividade física, muito legal sua colocação, porque é um mito enorme na vascular. Os pacientes chegam, comecei a musculação, minha perna ficou um horror. Não é verdade. Quanto melhor trabalhada a musculatura, melhor vai ser a drenagem da sua perna. Obviamente, não é para pegar pesos absurdos no dia a dia, mas ao contrário, uma atividade física de rotina, a gente recomenda, e pode pegar peso sim, não precisa ter medo, tá bom? Mas aí apareceu o vasinho, tem que cuidar. Exatamente. As pessoas costumam associar isso. E geralmente mesmo. uma perna, tem essa diferença, que no meu caso é uma perna só, a outra tá bonitinha, só uma perna, isso acontece? Muito, não precisa ter distribuição simétrica. Tá? Às vezes pode ter uma coisinha num cantinho e não tem nada no outro. E dá graças a Deus, Eriva, que é só uma perna. Poderia ser as duas. Poderia, é verdade. Agora, começa sempre... esse é um fator hereditário? Sim, é um fator hereditário muito importante. Geralmente, mais ou menos os números assim. Se você tem um pai que tem problema vascular, chance de mais ou menos 40%. Mãe, algo em torno de 60%. Faz as contas para pai e mãe. Meu Deus. É quase 100% que em algum momento na vida você vai apresentar São desses alguma casos coisa. que eu falei. Exatamente. Importante isso. Super importante. Então, a transferência do problema da mãe é maior. É maior. Uhum. Mãe sempre é maior. O fator hormonal, ele tem alguma relevância na questão Sim, da... na mulher, né? Geralmente o estrógeno. E uma paciente que já tem uma predisposição, se começa a tomar hormônio, pílulas anticoncepcionais, não é que a pílula causa o vasinho, mas é um gatilho para piorar essa doença já existente nessa mulher, tá? Aí me perguntam, então não posso tomar pílula? Não, a gente tem que pesar. É uma doença que tem tratamento. Então, para que eu vou tirar a pílula dessa paciente? Mantém a pílula e cuida da perna, tá? No caso, o tratamento seria oral ou só aquelas que queimam os vasinhos resolve o problema? Porque aí é só externo, não é isso? Então, bem colocado a sua, tudo vai depender da paciente naquele momento. Se ela tem sintoma, se ela não tem sintoma, o que ela tem na perna. A gente tem uma gama de coisas que a gente pode usar nessa mulher. Ainda que eu tô com a calça justa. Dá uma olhadinha. Vamos dar uma olhadinha aqui, por favor. Praticamente um consultório, né? Olha, o que fazem isso comigo, Imagina. você não tem ideia. Doutora, e os fatores que podem desencadear? Eu sou uma pessoa jovem e eu tenho uma tendência a eu tenho um fator genético, tenho uma história clínica que eu posso desenvolver, né, uma insuficiência vascular. Perfeito. O que pode agravar, né? São aquilo que eu falei no começo, você ficar muito tempo em pé, Sim. ou você fazer alguma atividade que force muito, ou você não ter um momento de relaxamento, usar meia... todo mundo fala, não só meia compressiva, meia aquela meia apertada, 3/4 que Sim. aperta, né? Às vezes a gente tira a meia, tá aquela marca, né? Tudo isso, tem alguma influência ou não? Eu vou desenvolver de qualquer jeito. Então, dependendo da tua hereditariedade, em algum momento da vida você acaba desenvolvendo, tá? Mas é lógico que tem fatores. Ficar muito tempo em pé ou sentada, você tá fora do seu peso, sobrepeso ou obesidade, não fazer atividade física, que foi a sua pergunta, é um fator de piora, fator de piora, né? Maior risco de você desenvolver, uso de hormônios, gravidez. Então, são vários pequenos fatores que, somados, favorecem o aparecimento de vasinhos. Cruzar as pernas. Não, mito. Esquece. Sério? Salto alto é outro, tá? Pode usar pode salto, usar gente. Pode O que eu cruzar falo é a o perna. seguinte. Saltos acima de 5 centímetros, que tenta alternar. Um de um saltão mais alto, um de um saltão mais baixo, tá? Qual o problema do salto? É você tirar a ação da musculatura da panturrilha. Tá? Que é super importante para drenagem venosa. Mas mulheres podem usar salto, não tem nenhum problema, tá? Cruzar a perna também pode. Não tem nenhum problema. Atividade física, tem alguma atividade que não é permitida? São todas permitidas, não tem restrição a nada. Gente, amei, ó. Pode fazer tudo, cara. Pode fazer tudo com bom senso, né? Sim. E desde que você trate tua perna. É óbvio, se você tem a doença, você não cuida,
tudo isso é crônico, vai piorando tua perna cada vez mais. E aí a gente pode entrar nas complicações da doença. Que né? seria? O pior pode acontecer. Então, na verdade, você começa com um vasinho, aí você ganha uma veia reticular, aí você ganha uma veia varicosa, aí dependendo se você não trata, dependendo da gravidade, você ganha mancha na perna. E por fim, que é o estágio mais grave da doença venosa, são as úlceras, né? As feridas na perna. Que elas abrem. Abrem. Você como enfermeira já deve ter visto. Então, são casos extremos, graças varicosas. A Deus. Hoje em dia, menos a gente vê, mas elas ainda existem. Entendeu? Agora, doutora, a gente tem várias técnicas, né? Super avançadas hoje. Nem dói. Dói um pouquinho. Gente, olha a minha paciente. Nem dói. Tem gente que é muito escandalosa. Não sei por que faz esse escândalo todo. Mas hoje a gente tem um avanço da tecnologia, né? E um avanço nos tratamentos também. Quais são as principais técnicas utilizadas? Que tipo de tratamento é feito quando a gente está falando de vasinho e varizes? Perfeito. Até então, chegar naquela tão temida lá, a cirurgia. Então, assim, hoje em dia, para você chegar numa cirurgia, realmente você tem que ter tido um tempo grande de não cuidado com essas pernas, tá? Como eu disse anteriormente, é uma doença evolutiva. Um dia sua perna não foi desse jeito. Então, você tem que procurar o mais precoce possível. Hoje em dia, a gente tem as técnicas só de aplicação, quando a gente tem só os vasinhos. Quando a gente tem veias um pouco maiores associadas, a gente usa o laser com aplicação. A gente, com trabalhos científicos, mostra que a gente consegue tratar até 80% dos casos. Então, aqueles que antes iam para a cirurgia, hoje não vão mais. Mas ainda existem aqueles 20% que precisam de cirurgia. De uma intervenção. Mas essa pessoa que vai para uma cirurgia tem que entender o quê? Você foi para a cirurgia, faz a manutenção da sua perna, porque a chance de você ir para uma nova cirurgia é pequena. Se você não fizer, a chance é gigante que entre 5 e 10 anos você precisar de uma nova cirurgia nas pernas. Então, não tem jeito. Precisa de uma manutenção constante das pernas. Queria entrar num assunto aqui, a gente está quase no finalzinho, mas eu não queria deixar de falar, que é o bendito lipedema. Todo mundo fala dele. Não se tem, assim, um estudo muito aprofundado ainda, né, doutora, sobre o que causa, o que é tratamento, mas a gente está meio que tateando ainda isso. A gente tem agora 3 consensos, um brasileiro, um alemão e um americano. Então, não tem ainda diretrizes. Então, como que é isso? São vários profissionais que tratam e cuidam da doença e que percebem o que funciona ou não para essas pacientes. Mas a gente ainda tem muitas perguntas para essa doença. É uma doença que não tem cura. Não tem cura, mas ela é benigna, tá? O maior problema do lipedema é a parte estética, né? Que é uma deposição atípica de gordura na parte inferior do corpo. E é óbvio que a gente tem aqueles casos um pouco mais dramáticos, aqueles de nível 4, que são aquelas pacientes com pernas grandes, já com alterações linfáticas irreversíveis, com dificuldade para andar. Então, esses já são casos mais graves e que, graças a Deus, não é a maioria das pacientes. E aí, o tratamento que não seria curativo, mas para melhorar um pouco esses sintomas, seria a intervenção cirúrgica? Não, estilo de vida. O tratamento do lipedema é estilo de vida, é atividade física orientada, não são todas que podem, dependendo do momento inflamatório da paciente, não o grau, momento inflamatório, alimentação. Um dado que já se sabe que cerca de 60% das pacientes de lipedema têm 1 ou 2 genes associados à sensibilidade ao glúten. Então, é um dado importante, tá? Suplementação quando necessário e a cirurgia, a cereja do bolo. É para quem fez tudo isso e ainda está insatisfeita do ponto de vista estético. Ela é mais, não é curativa a palavra, mas ela é usada também naqueles casos mais graves, quando a paciente está com uma imobilidade importante, que ela já não consegue mais andar. Então, aí, nesses casos, a cirurgia acaba sendo um recurso de tratamento. Tá? Aí seria um cirurgião plástico ou um vascular? Às vezes é um ou outro e não raro os dois associados. Combinados. Mas é uma cirurgia diferente da lipoaspiração tradicional, tá? Então, precisa procurar os médicos especializados no assunto. Porque a gordura, na verdade, ela não está depositada de uma forma comum no tecido, é isso? Ela fica entremeada? Não, na verdade, é uma camada de gordura nodular. Quem tem lipedema, você passa a mão na perna dessa mulher, é um monte de bolinha. E essas bolinhas têm traves fibrosas.
Então, é uma gordura diferente da gordura de sobrepeso e obesidade. Então, não é uma dieta que vai resolver. Exatamente. Não adianta emagrecer. Você emagrece, sim. Você vai perder a gordura que não é do lipedema. E a gordura do lipedema ela continua. Fica. E não só continua. Um dado mais importante ainda. Cada vez que você fica com sobrepeso e obesidade, você ganha as duas gorduras. A de lipedema e não lipedema. Quando você emagrece a de não lipedema. E você continua com a do lipedema. Aí aquele efeito sanfona. Você engordou de novo. Vai acumulando. E assim gradativamente. E ela vai se sobrepondo, cada vez né? Se sobrepondo, exatamente. Cada vez você vai ganhando mais volume na perna. Essa gordura não tem o que tirar. Não tem. Você tem como melhorar, tá? O aspecto dela. Você melhora, principalmente quem está no sobrepeso e obesidade, que é mais de 50% das pacientes que têm lipedema. Tá? Então, realmente tem uma melhor estética muito importante. A paciente que faz todo o tratamento clínico direitinho. E a massagem, drenagem, auxilia na melhora do lipedema ou auxilia só na questão da circulação, de você diminuir um pouco o cansaço? Ajuda. Tem algum benefício? A drenagem, sim, que a gente sabe que o lipedema tem um acúmulo de líquido associado, mas não a modeladora, tá? Porque a modeladora é um pouco mais agressiva e como é uma doença inflamatória, vai piorar a parte inflamatória. Mas a drenagem linfática é perfeita. Mas tá? Aí, no caso de uma musculação que é mais agressiva ao músculo, é permitido? Não, permite, mas depende do momento inflamatório que eu te falei, Roberto. Tá. Aquela mulher que chega toda inflamada, a última coisa que você quer naquele momento é que ela vá para uma academia. Então, ela tem que começar com a parte alimentar, a parte de suplementação. Melhorou, aí ela entra na academia, evitando os exercícios de alto impacto. É uma coisa gradativa. Ela pode até correr uma maratona lá na frente, mas ela tem que devagar. Se ela for direto para a maratona, ela vai piorar muito a perna dela. Agora, Viridiana, existe algum estudo que fale da tirzepatida no uso para combate ou para tratamento ou para controle do lipedema? Então, isso é muito novo, né? Mas já está percebendo que isso está sendo resultados muito bons. Como eu te disse, mais de 50% tem problema de obesidade ou sobrepeso, então, com certeza, elas são super beneficiadas com esses tratamentos. E melhora como um todo, né? Com certeza absoluta. Acho que para a gente fechar aqui, a gente vai estar no mês de outubro, né? A gente tem o mês de combate à trombose. Que recado você pode dar, além das pessoas irem cuidar das suas pernas e não reclamarem mais do tratamento, que nem dói? Só nas pacientes muito sensíveis. Gente, deixa eu só fazer um parênteses. Ela cuida muito bem de mim. Ela é uma santa. Então, a trombose, só lembrando, é uma doença que é uma urgência médica, tem risco de vida, então precisa prestar atenção nos sinais, aquela dor na perna unilateral persistente, associadas muitas vezes com dificuldade para andar, que dói quando pisa, uma perna inchada, especialmente se você fez longas viagens, foi submetido a alguma cirurgia de grande porte, ficou imobilizado, tem doenças graves como câncer e outras situações que favorecem a doença. Então, preste atenção no seu corpo. Evite ficar muito tempo parado. Não esqueça da hidratação sempre. E qualquer sinal de anormalidade, sempre procure um pronto-socorro ou o seu médico vascular. Viagem de avião, né, doutora? Eu tive uma amiga que viajou por 4 horas de avião. Tranquilo. Mas quando ela levantou, ela sentiu. E era uma trombose. Era uma trombose. Ela tinha algum problema que favorecesse a formação de trombose? Nenhum problema. E eu tive uma outra amiga também que veio da Europa e também, quando ela chegou, ela fez o TEP. Ela chegou já passando mal. Ela levantou. Por isso que é importante, né? Você vai fazer viagem muito longa, você tem que se movimentar, mesmo dentro do avião, né? Levantar um pouquinho. Mas aí, às vezes, a gente pode usar meias elásticas, que são excelentes nessas situações. Algumas medicações que ajudam a diminuir a retenção. E hidratação. As pessoas esquecem de se hidratar dentro do avião, porque não querem ficar indo ao banheiro muitas vezes. Então, as viagens de 12, 13 horas, elas não tomam um copo d'água. Aí que favorece mais ainda a formação desse coágulo. Né? Exatamente. Às vezes são coisas básicas, né? Que a gente negligencia. Sim, exatamente. Sim. Doutora, muito obrigada. Sucesso para você. Parabéns pelo trabalho. Continue ajudando aí muitas mulheres, viu? Homens também, que eu sei que também ajudam. Obrigada, Tati. Obrigada, Erivan.
Healthcast BR fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.